Nunca pensei que tivesse que pedir uma ordem de restrição contra os meus pais. Eu cresci acreditando que família era sinônimo de proteção, que pais sempre querem o melhor para os filhos, mesmo quando erram. Eu acreditava nisso porque precisava acreditar. Era mais fácil do que admitir que talvez meus próprios pais nunca tivessem realmente me enxergado como filha, mas como uma extensão deles. Uma peça que precisavam controlar, moldar, manipular. Mas tudo começou a ruir de verdade quando meu noivo entrou na minha vida. Ele era o tipo de homem que qualquer mãe diria que é bom demais. Gentil, trabalhador, quieto, paciente. E talvez esse tenha sido o problema. Meus pais não sabiam lidar com limites, gentileza ou respeito. Eles só sabiam lidar com obediência. No começo, eles foram cordiais. Sorrisinhos falsos, elogios que pareciam quase ameaças camufladas. Mas quando perceberam que eu o amava de verdade e que planejávamos casar, a máscara caiu. Primeiro vieram as preocupações, depois as acusações. De repente, meu noivo, o homem mais íntegro que já conheci, virou na narrativa deles um manipulador, interesseiro, controlador, alguém que estava roubando a filha deles. Eu tentei conversar, tentei explicar, tentei pedir que confiassem em mim. Mas tudo que consegui foi abrir mais espaço para que eles interferissem. Eles começaram a aparecer de surpresa na nossa casa. Às vezes batiam na porta às 3 da manhã dizendo que precisavam conversar, às vezes ligavam 15 vezes seguidas. Às vezes esperavam ele sair do trabalho só para segui-lo até o carro e fazer ameaças veladas. Eu briguei, implorei, chorei, mas parecia que quanto mais eu tentava estabelecer limites, mais eles enlouqueciam. A gota d'água aconteceu 2 semanas antes do nosso casamento. Meu noivo voltava para casa tarde depois de uma reunião. Estava escuro, a rua quase vazia. E então meus pais apareceram. Eu ainda não sei se foi coincidência ou se eles estavam esperando. Eles bloquearam o carro dele, bateram na janela e quando ele abaixou para entender o que estava acontecendo, começaram a gritar. Minha mãe dizia que eu estava sob feitiço, que ele tinha me afastado deles, que era um abusador. Meu pai avançou no carro, puxou a porta, tentou tirar meu noivo à força. Ele só conseguiu fugir porque acelerou o carro mesmo com meu pai tentando segurar a porta aberta. Quando ele chegou em casa, tremendo, pálido, mal conseguindo segurar o volante, eu senti algo dentro de mim quebrar de um jeito definitivo. Não era mais drama, não era mais intromissão, era violência. E era ódio, ódio dirigido ao homem que eu amava simplesmente porque eu era feliz com ele. Na manhã seguinte, sentei no sofá com as mãos trêmulas e falei em voz alta a sentença que eu jamais imaginei ter que dizer. Eu vou pedir uma ordem de restrição contra os meus pais. Meu noivo tentou argumentar. Disse que eu não precisava fazer isso por causa dele. Mas eu respondi, não estou fazendo por você. Estou fazendo por mim. Eles passaram dos limites. Eles não podem mais fazer parte da minha vida desse jeito. E então eu fiz. O processo foi doloroso, humilhante e estranho. Eu me senti traidora, mesmo sabendo que eu era vítima. Mas nada se comparou ao momento em que meus pais foram notificados. Eles tentaram me ligar dezenas de vezes. Mandaram mensagens dizendo que eu era ingrata, manipulada, cruel. Disseram que eu destruía a própria família. E pela primeira vez na vida, eu não respondi. No dia do casamento, eu ainda tremia com medo de que eles aparecessem. Mas a segurança já estava avisada. E claro, eles tentaram. Minha mãe apareceu na porta, fazendo escândalo, dizendo que eu era uma filha perdida. Quando a segurança pediu que ela se afastasse, ela tentou empurrar e entrar à força. Ver ela sendo escoltada para fora foi surreal, doeu, mas também libertou. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem enorme dizendo que ia me perdoar, que eu ainda podia voltar para casa, que era só terminar com aquele homem que me afastou deles. Eu respondi com a única frase que finalmente me libertou. Não me procure mais. Você perdeu todos os direitos de estar na minha vida. Hoje, meses depois, eu ainda trabalho na dor, ainda sinto o luto de perder pais que no fundo, nunca existiram da forma que eu idealizava. Mas pela primeira vez, estou construindo algo saudável. Estou criando minha própria família, uma família com limites, amor, respeito e paz. Nunca pensei que tivesse que pedir uma ordem de restrição contra meus pais. Mas hoje sei que foi a melhor decisão que já tomei por mim mesma.